aguardar o Marcelo. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Vamos aguardar o Marcelinho. Jaque, boa noite, seja bem-vinda. Fala que tá 10 graus aí hoje, Adriano, só pra eu morrer de inveja, que aqui tá 40. Marcelinho já entra. Tudo bom, Jaque, minha querida? Cadige maravilhosa, seja bem-vinda. Gustavo, tá travando? Gente, a imagem tá boa, o som já eu vou desligar, só o Marcelinho entrar. Aí tá tudo certo, Joia? Ah, o Marcelinho entrou. Tá ótimo, Joia. Já vamos aguardar, mas... Drica, boa noite. Marcelinho! Oh, meu Deus do céu, coisa boa! Olha Certo. só! Novo! Pois é, né? Ficou muito A, bom. a gente tem que mudar às vezes, né, Renatinha? Verdade, Ah, verdade. que coisa boa! Que saudade de você, minha querida! É, eu também. Muito bom poder estarmos juntos aqui, né? Depois Que de algum bom, tempo. que Que delícia. bom, E que olha, bom! eu estava pensando, hoje é dia do professor, né? E Dia ontem do aqui professor, comigo foi meu querida! professor de formação de coach. Grande, É, que maravilha, né? Que é pois é. uma honra para mim poder ter convivido com você naqueles dias, né, na formação de coaching e também em outros momentos que a gente viveu junto, no Poder em Suas Mãos, aqui em Curitiba, né? Sim, E ter maravilhoso. você hoje aqui nesse dia muito gostoso, né? E o pessoal querido também entrando aí, nossa querida amiga Fábio também, olha só, gente boa, né? Um abraço, Fábio, que bom você estar aqui. Quanta gente maravilhosa, Renatinha. Pois é, muito bom. Ó, uma amiga me disse que tá travado, mas, gente, a imagem tá boa, o som tá bom, porque pra mim tá tudo bem aqui, tá tudo funcionando. O Para Gustavo mim falou que tá, também, para mim mas também tá tudo tranquilo aqui, né? Tá tranquilo. Tô ouvindo bem você, a imagem tá tranquila, tá tudo certo. pra mim também. Que Talvez seja maravilha. alguma coisa com a Cadige, viu? Ó, eu não coloquei o fone, o som tá bom? Se colocar o fone, será que fica melhor? Ó, para mim a tua voz está perfeita. Para Tá? mim a tua Ah, voz então está perfeita. Ó, a tá Alice também falou que está bem, a Fábio também falou que está bem. Olha só, que legal. ótimo. Então podemos permanecer assim, né? Então vamos lá, né, Marcelinho? Porque o tempo passa muito rápido. Que bom. A gente agora, Que bom que nós temos esse tempo aqui, né, Renatinha? pois é, muito bom. Eu lembro de você falando do flow, né? Do estado de flow. E quando a gente começa a entrar nesse clima, a hora que vê o tempo já foi, né? Então, deixa eu correr te apresentar para a gente aproveitar o máximo possível esse tempo juntos aqui. Então, vamos lá. Eu pedi um mini currículo, tem 2 páginas aqui, Marcelinho, mas eu vou assim, falar algumas coisas, né? Não precisa falar nada, tá tudo certo. Então, eu acho que é importante te apresentar, né? Ai, Contextualizar ai, ai. coisas, então, que esse gigante já fez aí na vida. Então, é Marcelo Soares Berlando,
Ele é sócio proprietário da empresa Direção Treinamentos, é Master Coach, membro do International Association of Coaching, membro da ABRAP Coaching, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, tem MBA em Leader Coaching, na gestão do desempenho, pós-graduado em Coaching e Psicologia Positiva, consultor de empresas e carreiras, professor técnico do Sistema S, palestrante motivacional, constelador sistêmico, especialista em inteligência emocional, terapeuta emocional, master trainer, trainer de desenvolvimento e tem assim uma vasta experiência em gestão de empresas de pequeno, médio e grande porte, né, mais de 28 anos, em todas as regiões do Brasil. Fez já a formação de equipes de alto desempenho em empresas, atuando por mais de 15 anos. Já formou mais de 4.000 profissionais em coaching no Brasil. Eu sou uma delas. Graças a Deus tive a oportunidade de ser aluna do Marcelinho. Já treinou mais de 40.000 pessoas e é o idealizador e ministrante do projeto Poder em Suas Mãos, desenvolvido no Brasil, que eu também tive o privilégio e a honra de compartilhar com ele esse momento aí em Curitiba. Marcelinho, seja muito bem-vindo, né? A gente vai conversar hoje, dentre toda essa experiência, a gente vai conversar sobre o coaching positivo e vamos procurar fazer desse momento, então, esse momento de entrega, esse momento rico para todo mundo que está aqui, que está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, essa live ela fica gravada, né, aqui no IGTV e eu coloco no meu canal no YouTube. Então, fica fácil para quem não está aqui ao vivo, poder estar assistindo depois. Então, seja muito bem-vindo, viu, meu querido Marcelinho. E aí eu gostaria que você começasse contextualizando, né, falando um pouco sobre esse modelo de coaching. O que é exatamente o conceito do coaching positivo? Muito bom. Renatinha, muito obrigado. Privilégio, prazer de estar aqui com você. Mandando um abraço a todos os queridos alunos que estão aí também, né? Eu vi que o meu amigo querido Alisson também entrou aí, também maravilhoso. Assim como a Renatinha, assim como a Fábia, com tantos outros. É um prazer e um privilégio poder também estar dividindo esse teu canal aqui, nesse momento. Né? E dizer para o pessoal que ainda dá tempo de chamar a gente, né? Dá para compartilhar aqui e mandar para outras pessoas acessarem para fazer parte desse nosso bate-papo, né? Dentro desse universo do coaching, nós trabalhamos já há algum tempo com alguns conceitos um pouco diferentes, né? Que as pessoas às vezes têm uma certa distinção até inclusive, ou até, né, um desconhecimento do que é esse tal de coaching. Né? Uma expressão que foi chegando a nível de Brasil há mais ou menos 25, 27 anos atrás, foi tomando uma expressão, foi crescendo e hoje nós ainda temos pessoas que desconhecem realmente este ambiente, né? E o coaching é uma metodologia maravilhosa de desenvolvimento e potencialidades, habilidades, características, dons, talentos das pessoas para poderem alcançar os seus objetivos, para poderem ter uma vida melhor, para poderem realmente se tornarem cidadãos, seres humanos, mais humanos ainda. Há um tempo atrás, começou a se falar desta linha de coaching, né, onde tem um foco mais direcionado para o positivo. Dependendo da escola, dependendo da instituição que propaga o coaching, que divulga e que trabalha o coaching, existem algumas linhas divergentes a respeito disso. Dentro de todas elas, existe uma linha muito vinculada do coaching à psicologia positiva também, que traz uma linha de raciocínio um pouco diferente. Aonde o coaching, nós olhamos e nós podemos perceber que ele existe somente um foco, o foco no positivo. Dentro desse contexto do coaching positivo, nós não vamos negligenciar as coisas que acontecem de uma maneira que de repente não estão tão adequadas. Mas começamos a entender isso com uma linha de raciocínio diferente, Renatinha. Há um tempo atrás, a gente vem desenvolvendo alguns estudos, e num desses estudos a gente fala que não existe a dualidade. Existe a unicidade da dualidade. Como assim? Às vezes, como assim? Vamos lá. Aprendemos que existe um lado positivo e um lado negativo. Aprendemos que existe um lado certo
e o outro que de repente é errado. Assim como para que possa existir vida, existe morte. Porém, no conceito da unicidade, isso se torna uma coisa só. Como assim, Marcelo? Por exemplo, se eu negligencio a morte, eu não tenho a vida, porque a morte faz parte da vida. Se eu negligencio a vida, eu ocorro na morte. Ou seja, as duas fazem parte de um único contexto. Se eu estou numa posição que acredito estar certa e tenho um debate com a minha querida Renatinha, se eu estou certo, teoricamente, ela está errada. Porém, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que possa haver o quê? Um distanciamento entre eu e a Renata. Com o universo do coaching, a gente começa a entender que o grande potencial humano é desenvolvido com a conexão das partes. A conexão das duas partes é que dá uma grandiosidade maior. Dizendo assim, a minha versão de um determinado assunto, ele pode ser certo num determinado contexto. E a versão da Renatinha, em outro, no mesmo assunto, pode ser divergente, mas também pode ser a correta. Então, se nós começarmos a perceber, não existe um caminho certo ou um caminho errado. Porque o certo e o errado é simplesmente uma percepção, é simplesmente um olhar. E como o coaching positivo, a gente vai ver assim, não, mas espera aí, então isso deu errado. Por que deu errado? Aconteceu a única coisa que poderia acontecer com os passos que foram dados. Então ele não está errado, ele está correto. Ele pode estar errado na percepção da pessoa. E o coaching, então, faz a gente olhar, dentro desse contexto de um coaching positivo, que não existe a negação, que não existe o errado, não existe aquilo que é equivocado, existe a consequência de tudo isso. Porque tem um grande detalhe, né, Renatinha, com tudo isso. Se eu acredito que a minha verdade é a positiva, a certa, e eu digo que a sua verdade não é, eu estou negando a sua existência. Eu estou negando o seu posicionamento. E aí eu não conecto. Pelo contrário, eu desconecto. Então, não existe essa linha de pensamento. No coaching positivo, a gente vai dizer assim, tudo é positivo. Porque se eu começo a perceber que algo na minha vida não aconteceu como eu imaginava, como eu queria, como eu pensava, é porque, quem sabe, eu não conhecia a realidade ou os meios para chegar a um outro determinado ponto. Então não quero dizer que está errado, está certo também. Então não é negligenciar aquilo que às vezes acontece equivocadamente na nossa vida. É olhar e ver o foco positivo naquilo que aconteceu na nossa vida que não foi conforme o que nós queríamos. Né? Então a gente vai podendo olhar esse universo num contexto muito mais amplo. É só uma pequena porção do que é todo esse universo, né, do coaching positivo, né, Renatinha? Nossa, fantástica essa sua explicação, adorei. Que saudade, viu? Me Que fez saudade. lembrar das aulas. Meu, horas nós passávamos e não percebíamos. Chegamos a ficar 2, 3 horas da manhã, né, tendo aula. Exatamente, E exatamente. Que maravilha. passar. Porque é muito bacana, assim, Marcelinho, essa forma como você está colocando, da gente poder compreender que aquilo que aconteceu era o possível com as ferramentas que a pessoa tinha. Agora, se ela eleva o nível, se ela melhora a qualidade de ferramentas, ela vai poder ter outros resultados. Perfeito. Porque o grande detalhe do ser humano, né, Renata, que infelizmente, pela educação, pela condição nossa condição de humanos crescentes e buscando esta evolução, nós fomos sempre apontados para os nossos erros, a maior parte das vezes, e não apontados para os acertos. Então é normal que nós acreditamos que tudo esteja errado, que esteja tudo fora. Não. Isso é perfeito dentro das condições que nós temos. Então, muitas das pessoas, você sabe muito bem disso, muitos dos nossos que estão aqui também sabem disso, que às vezes são impulsionados os nossos erros e não os nossos acertos. E aí nós valorizamos maior ainda os nossos erros e deixamos os nossos acertos
de lado. E isso faz com que as pessoas, às vezes, não acreditem em si. E quando a gente consegue olhar tudo isso e reverter este processo, a gente vai ver que tudo aquilo que aconteceu ajudou você a aprender, a crescer, a evoluir. E assim você não erra mais como você errava. Você começa a agir de outras formas. A mudança sempre tem um olhar positivo dentro desse contexto. E o coach positivo vai dizer isso. Será que o que aconteceu realmente foi errado, foi equivocado? Ou foi algo que você tem e oportunidade para aprender mais ainda, evoluir e transcender? E isso não é só no universo pessoal, isso é no universo corporativo, no universo profissional também, né, Renatinha? Legal, vamos entrar então já no universo corporativo, que é Bom, de fato o que nós estamos pensando aqui quando a gente fala do coaching positivo. De que forma que a gente pode utilizar esse coaching positivo com essa percepção dentro das empresas? Como que tem sido a tua experiência, esses teus estudos? Conta, legal. compartilha. Legal. Nesse período de pandemia, a gente tem trabalhado muito online, né, com as empresas, com as pessoas, mas antes desse momento de pandemia, nós já trabalhávamos dentro desse conceito. Aonde eu trabalho, geralmente dentro das organizações, o meu foco sempre foi treinamento e desenvolvimento de pessoas, às vezes individual, às vezes coletivo. E dentro das organizações, as organizações, por exemplo, as empresas chamam para que a gente possa melhorar alguns pontos. Por exemplo, melhorar relacionamento, melhorar liderança, melhorar gestão, melhorar performance, vendas, ou seja, todo um contexto que é comum a todas as empresas. Dentro deste processo, nós não vamos chegar dentro da empresa e olhar para esse processo e dizer assim, o que vocês viveram, o que vocês fizeram até hoje está errado. O que vocês fizeram até agora não ajudou. Esse contexto a gente não entra. A gente chega e olha e extrai exatamente tudo que foi assertivo, que deu resultado positivo, e aquilo que não foi tão positivo, o que pode ser aprendido com tudo aquilo. E entramos com o conceito de que quanto mais eu olhar para as características, por exemplo, de um colaborador, as características positivas de um colaborador, se eu fortalecê-las, eu consigo diminuir as características negativas, os gaps que esse colaborador tem, e consigo gradativamente ir corrigindo. Por exemplo, Timothy Galley, né, Tim Galley, um dos grandes gurus do coaching, ele fazia justamente isso. Eu cito isso, às vezes, em algumas formações de coaching, que ele foi chamado, por exemplo, para dentro de uma empresa, onde ele deveria trabalhar o alto índice de reclamações que as atendentes de telefone tinham. As pessoas diziam que as atendentes de telefone eram péssimas, não conseguiam falar bem com as pessoas, enfim, tinha uma série de reclamação. E ele foi com a missão de trabalhar isso. Chegando lá, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele disse para as colaboradoras, para as telefonistas, ele não comentou, disse, eu vim aqui para trabalhar esta deficiência de vocês. Não, ele comentou assim, ele disse para elas, eu gostaria que vocês, que têm muita atenção ao atender o telefone, vocês observassem o que tem atrás da ligação do telefone. Não só o que a pessoa está falando, mas também quais são os barulhos, quais são os ruídos, o que realmente tem. E as meninas tinham uma atenção fantástica nisso. E elas começaram então a observar aquilo que se tinha atrás. Observar os ruídos, os barulhos, se tinha criança, se tinha carro, se tinha barulho excessivo, o que tinha por trás daquela ligação. Passou-se um tempo, o dono da empresa chamou Timothy e disse, o que você fez com as meninas? Porque zerou a reclamação. Ninguém mais reclama delas. Ele falou, eu só mudei o foco. Eu peguei uma característica positiva delas, que era a atenção, tirei esse foco, automaticamente começou a diminuir as questões negativas. Então, não é a gente ser negligente e não olhar para as questões que precisam ser desenvolvidas dentro das organizações. Pelo contrário, a gente olha, mas a gente olha com outro viés. Vamos melhorar, vamos potencializar aquilo que já está bom. E gradativamente a gente muda o comportamento das pessoas, muda o sistema e a empresa vai se adequando, consequentemente vai surgindo os resultados. Às vezes, o resultado, por exemplo, performance, vendas.
O que atrapalha, às vezes, é o próprio relacionamento competitivo que pode ter dentro das empresas, às vezes. E aí, a gente olhando e valorizando a performance de cada um, a gente vai diminuindo essas problemas, essas incidências dos problemas de relacionamento que acabam afetando as vendas. E o ser humano é maravilhoso, porque se a gente olhar para a Renatinha e disser assim, Renatinha, o seu cabelo tá lindo, maravilhoso. A Renatinha vai abrir um sorriso maravilhoso, mais belo ainda do que ela tem. Olha só quantos amigos queridos chegando aí, meu Deus do céu, coisa boa. Se eu fosse citar o nome deles, eu ia me perder. Mas eu falo desse cabelo lindo, maravilhoso da Renatinha. A Renatinha abre um sorriso maior ainda. Lindo, maravilhoso, mais belo do que ela tem. Agora, se eu olho para a Renatinha e digo, Renatinha, não gostei da cor desse seu batom. Pronto, acabou a Renatinha. E na empresa é a mesma coisa. O ser humano, ele valoriza muito mais aquelas coisas que ele acredita que não está correto. Por isso que o coaching positivo vem olhar e vem dizer assim, vamos valorizar o que tem de bom. E o Renatinho, seu batom tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso. Sim, combina sim, perfeitamente. É um exemplo, né? Então, assim, porque senão o ser humano faz o quê? Valoriza somente as deficiências. E outra, sim, gente, dentro das empresas, isso é experiência. A gente chega dentro das empresas e às vezes, algumas empresas ainda querem achar os culpados, os responsáveis pelas falhas. As falhas, se aconteceram, elas podem ter N fatores. Pode ser um erro humano, pode ser um erro de processo, pode ser um erro de gestão, pode ser um erro de quem contratou, pode ser um erro de quem, de repente, não ensinou a pessoa que ia desempenhar determinada função. Né? Não é o culpado. Não é, exatamente. Não é o funcionário, exatamente. Então, o que acontece? Queremos saber os culpados. Não. Não se busca os culpados. No coaching positivo, vamos buscar as soluções. Vamos buscar as soluções dentro da melhor forma possível. E, consequentemente, a gente vai alinhando e costurando. Porque quanto mais eu valorizo algo, outra parte vai ser diminuída. Não tem como. O ser humano, ele trabalha assim. É como nós pensarmos no tempo. Se nós concentrarmos o tempo em algo, outra coisa deixará de ter tempo. É a mesma sistemática. Por isso que olhemos todas as coisas que de repente não são completamente positivas. Quais aprendizados tiramos disso? Como podemos potencializar aquilo que já está dando certo? Então isso é lindo, isso é maravilhoso. E quando a gente vê isso, as empresas crescem vultuosamente e elas não percebem o quanto às vezes era só um detalhe, a mudança de foco. Maravilhoso isso que você está dizendo. Parece simples, né? Mas exige todo um investimento de tempo, de energia, de querer de fato fazer com que a coisa evolua, cresça, olhando para aquilo que funciona. É olhar para aquilo que está bom, né? Assim, o que tem certo, o que está funcionando. Então vamos potencializar isso. Isso mesmo. É potencializar. Por exemplo, eu estou vendo assim, ó, quantos queridos, ó, a Tânia lá de Minas Gerais, eu estou vendo o Alan, eu estou vendo o Eliomar lá do Rio Grande do Sul. Tem cada um deles, todos os teus queridos seguidores também, cada um deles tem potencialidades, tem coisas que fazem muito bem feita. Por que eles não valorizam mais ainda isso e começam a reparar, ajustar aquelas pequenas coisas que a gente às vezes tem ainda de melhoria? Então esse é o foco. Esse é o foco. Tanto individual, né, Renatinha, quanto corporativo, quanto num grande grupo. Sim, quer ver? Perfeito. Eu vou te dizer outra coisa também. Quer ver? Bah, agora caiu isso aqui, ó. Eu não tinha pensado em falar isso, mas agora eu vou falar. Gente, esse momento de pandemia é lindo, tá? Ó, agora as coisas estão começando a voltar, as pessoas estão voltando, mas nós passamos mais de 7 meses. 7 meses dentro de casa, convivendo com as nossas famílias. Muitos foram as pessoas que eu atendi. Com certeza você também, Renatinha, foi acessada muito, né? Por pessoas que não estão conseguindo conviver com os seus. Conviver com os seus dentro de casa. Por quê? Porque geralmente dentro deste ambiente as pessoas se mostram na sua totalidade.
E aí as pessoas têm a tendência de valorizar aqueles gaps, aqueles pontos de melhoria de cada um dos seus companheiros. E aí aquilo começa a crescer e a gente só enxerga aquilo. Esse momento é lindo para que a gente possa olhar as coisas positivas de cada família, de cada indivíduo. Eu tive esses tempos, Renatinha, uma querida a cliente que disse assim: Marcelo, eu não aguento mais. Eu moro sozinha em casa, no apartamento, eu estou há 5 meses sozinha no apartamento e eu estou quase me despejando, porque eu não aguento mais conviver comigo mesmo. Então, assim, cara, é lindo isso, o ser humano poder olhar e dizer assim, vamos valorizar o que você tem de bom em você? Vamos olhar para a parte positiva da sua vida? E cada vez mais você consegue melhorar seus relacionamentos, seu desempenho, a sua inteligência emocional, a sua conectividade com você mesmo, sua inteligência espiritual, você valorizar a sua essência, você valorizar o seu positivo, você valorizar aquilo que você faz de bom. Nossa, isso é lindo. E nos pequenos detalhezinhos que a gente começa a fazer isso e se torna grande, Renatinha. Eu acho que você está falando de uma coisa assim, que não é negligenciar esses aspectos que às vezes causam irritação, nervosismo, né? Porque se a gente pensar não só dentro de casa, mas principalmente no ambiente corporativo, que é o nosso foco de hoje. Né? Então, assim, tem pessoas que acabam despertando algum sentimento de raiva, ou de si mesmo, ou do outro, né? Essa vontade de despejar o outro, às vezes, né? De mandar o currículo dele para o concorrente e ficar livre. Né? Existem situações assim. Agora, eu entendi do que a gente está conversando aqui, que é você olhar para aquilo que está funcionando. Isso. E gastar um tempo e uma energia maior com isso. E não ficar naquela condição daquele que reclama, né? Que se vitimiza, que a vida fica muito difícil, fica muito pesada. Porque problemas e dificuldades todos nós temos. Então você está dizendo assim, depende para onde eu estou olhando, para onde eu estou colocando a minha energia, é onde vai estar fluindo o meu dia, a minha rotina, a minha atividade. Enfim, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Né? Quando você falou da inteligência emocional, quer dizer, eu não escolho o que eu sinto, mas eu escolho o que eu faço com aquilo que eu sinto. Isso, que exatamente. Não é? E é a máxima, né? É a máxima você poder realmente transformar tudo isso. E o grande detalhe, assim, Renatinha, que eu gosto muito de trazer isso, e quando nas minhas falas vem, eu acabo trazendo e juntando, porque como eu trabalho há muitos anos dentro do ambiente corporativo, quando as empresas trazem esses contextos e todas as dificuldades que tem para que a gente possa trabalhar, não é possível você trabalhar somente as questões características profissionais da empresa, aqueles gaps da empresa, sem a gente trabalhar o ser humano, porque o ser humano é um só, né? E aí o que acontece? Existe uma frase que tem um amigo nosso, Matheus. O Matheus usava sempre aquela frase. Faz dias que eu não vejo, eu estou com grande saudade. Ele dizia assim, geralmente como você faz uma coisa, você tende a fazer todas as outras coisas. Então, às vezes, a gente manifesta na empresa, nas relações corporativas, aquilo que a gente já tem a tendência de fazer nos outros ambientes onde a gente está. Em alguns casos, o ser humano profissionalmente, ele tem uma necessidade de permanência no ambiente corporativo. Então ele acaba, às vezes, se moldando para tudo isso. Mas, aos poucos, o ser humano vai se mostrando cada vez mais autêntico. Quanto mais tempo de empresa, isso é legal, né? Quanto mais tempo de empresa, mais o ser humano se mostra. É aquele velho ditado que diz assim, vassoura nova varre bem. A pessoa entrou na empresa, dá o gás, é o melhor funcionário do mundo. Vai passando o tempo, a pessoa vai relaxando, vai ficando tranquila, não entrega mais tanto aquilo que ele entregava antes. Por quê? Porque agora já está mais seguro, já está mais estável. E aí as coisas começam a acontecer. Então isso é lindo. Não tem como a gente dissociar o ser humano, né? O ser humano é um só. E aí ele vai dar resultado na empresa ou não, né? Não tem botãozinho, né? E vamos ver. Eu queria que você comentasse sobre como a liderança ela pode estar influenciando, desenvolvendo a equipe nesse sentido, para esse olhar, né? Esse olhar do coaching positivo. Lindo. Líderes queridos, né?
eu vejo que esta função, liderança, é uma das funções e um dos papéis mais importantes dentro das organizações. Vamos lá, liderança. Quando a gente fala de liderança, a gente não fala somente dos donos, dos proprietários, dos gerentes, dos gestores, dos coordenadores, dos supervisores. Não, a gente fala de liderança. A liderança, ela tem, claro, os posicionamentos, e eu trabalho muito dentro desse contexto. Muitos dos treinamentos que a gente faz dentro das organizações é para os líderes, aqueles que têm um cargo de chefia, liderança, comando, aonde eles precisam hoje deixar aqueles conceitos velhos que se tinha de liderança e olhar para o seu liderado como peça-chave, como o resultado propagador de todo o sucesso da organização. Eu, como líder, preciso ter o foco de desenvolvimento das pessoas. Elas precisam realmente trazer esse conceito de si, trazer a potencialidade de si. O líder precisa, em primeiro lugar, acreditar no seu colaborador. E se nós formos olhar assim, ó, é o que o James Pires está comentando aqui, ó. Potencializar o positivo é muito bom. As pessoas de uma organização têm que entender que para existir um vencedor não é necessário que tenha um perdedor. Todos podem ser vencedores positivos. Exatamente. Quando a gente começa a olhar para tudo isso, né, James, nós vamos potencializando todos os nossos liderados, para que possamos entender aquele espírito de equipe, de família, não simplesmente um grupo de pessoas que trabalham junto. O líder tem papel decisivo na potencialização de tudo aquilo que cada um tem de característica. Porque se nós estamos num grupo, né? Se nós estamos num grupo, sei lá, tem 10, 15, 20, 30, 50, 100 colaboradores. Cada um tem algum tipo de dom, talento, característica específico. E nós precisamos potencializar. E este deve ser aliado ao outro, que tem outra competência. Então, quanto mais nós desenvolvermos, nós líderes, desenvolvermos as competências individuais dos nossos colaboradores, mais nós teremos resultados positivos. Outra coisa que acontece também muito legal, que a gente trabalha isso, quando a gente vai para dentro das organizações. Digamos que a Renatinha tem uma habilidade. A Renatinha tem uma habilidade maravilhosa dentro da equipe, e aí eu, líder, potencializo e faço ela realmente trazer isso. Só que eu faço com que ela se comprometa a transmitir para os outros esta potencialidade. Ela ajudar os outros a desenvolverem também isso. E aí, consequentemente, cada um deles fazendo esse espírito de, mais uma vez, conexão. Porque senão, caso contrário, nós vamos ter especialistas em determinadas áreas. E quando a gente tem especialistas somente em determinadas áreas, às vezes, se este nosso colaborador falta, se esse nosso colaborador não pode vir ao trabalho, nós entramos em colapso porque aquela especificidade ele não tem. Então, quanto mais eu potencializo, eu, enquanto líder, desenvolvo cada um dos meus liderados, mais ainda eu consigo resultado. Outra coisa que eu gosto de falar também, para a liderança, né, Renatinha? O coaching positivo vai dizer assim, eu preciso desenvolver os meus liderados para que eles assumam o meu lugar melhor do que eu. Eu tenho que ter como líder a visão de que eu só crescerei, eu só conseguirei evoluir enquanto profissional dentro da empresa ou no mercado em si, se eu desenvolver líderes tão bons quanto eu. Se eu não desenvolver líderes tão bons quanto eu não tenho espaço mais no mercado da liderança. E às vezes até melhores, né? Nossa, melhor. Desenvolver, contratar e me cercar de pessoas que podem ser melhores do que eu. Exato. Porque isso vai sendo a base para o seu crescimento. É aquela questão assim do aluno superar o mestre. Aluno superar o mestre. Eu fico radiante, Renatinha, quando eu vejo, assim como você, tantos outros queridos que passaram pelas minhas salas se destacando, crescendo, evoluindo. Isso me dá uma alegria imensa.
Por quê? Porque as pessoas precisam, todos têm este direito. Existe espaço e lugar para todos neste mundo. Se não existisse lugar e espaço para cada um de nós, nós não estaríamos aqui, né? Isso é maravilhoso. É importante criar. Nossa, é importante criar tudo, esse envolvimento. E nós, enquanto líderes, o líder só é líder quando ele não aparece. Quem aparece é os liderados. Né? A gente às vezes trabalha dentro da empresa, vai para dentro da empresa e assim, vamos lá, liderança, vamos lá, como é que tá? Você é aquele líder imprescindível? Aí o cara diz, sou eu imprescindível mesmo, eu não posso sair da empresa que todo mundo me liga. Aí eu digo para ele, infelizmente, então quem sabe você está no caminho adverso, você está no caminho contrário da liderança. O líder tem que ser aquele que quase não aparece. Os resultados da própria equipe fazem com que ele cresça sem esforço. Porque o nosso esforço enquanto líder é ser o líder desenvolvedor, o líder inspirador, o líder que cativa, que conecta, cria o espírito, assim como, mais uma vez, nosso querido James participa bastante. Legal, James, lá de BH, ó. Sinergia. A gente chama ele de Pires, viu? Ele é o querido Pires. Pires. O Pires, olha, legal, então. Que bom, prazer, Pires, e que gratidão pela tua participação. É fundamental realmente criar esse espírito de unidade, unicidade, sinergia, a energia do grupo, a conexão, a vida. É cada um realmente ter. Mas isso só vai ser possível se o líder desenvolver isso dentro da equipe. Porque senão, caso contrário, não vai ser esse processo de sucesso que a gente sempre trabalha. Perfeito. E aí, eu queria que você comentasse essa questão, o florescer, que vem do Seligman. Como que isso está associado à questão do coaching positivo, quer dizer, psicologia positiva ou coaching positivo, que é o que você falou. Então, como que nós levamos isso alinhado, uma coisa com a outra? Legal. Quando a gente olha para todo esse cenário, nós temos que entrar também no contexto humano mais uma vez, né, Renatinha? Não tem como. Temos que entrar lá na questão dentro do ser humano. Qual é o tipo de vida que nós temos? Qual é o tipo de vida que nós levamos? Nós levamos uma vida simples, agradável, tranquila, uma vida com propósito, com significado, em transcendência, em evolução, em transformação? Existem vários estágios que nós, às vezes, temos alguns princípios diferentes. Cada ser humano tem princípios diferentes. E dentro desse processo de poder olhar, muitas das pessoas, às vezes, estão num estágio de vida simplesmente agradável. E o processo do coaching positivo também é baseado em olhar para esta vida agradável e ver o quanto ela pode ser melhorada. Ela ser uma vida com significado, com propósito, com muito mais substância. E isso só será possível dentro de um processo de evolução, dentro de um processo de transformação, dentro de um processo de crescimento. Eu gosto muito e linko isso tudo, psicologia positiva, coaching positivo, com filosofia, com toda a questão do Martin Seligman, também que é a questão de seguinte, tem o Cortella fala uma coisa maravilhosa. Ele tem aquele livro dele, Qual é a Sua Obra? Qual é a sua obra? Né? Então assim, que tipo de vida você está tendo? Você está tendo uma vida linda, maravilhosa ou uma vida medíocre? Quando a gente começa a olhar e pensa assim, o que significa transformar? O que significa evoluir? O que significa florescer? Significa você conseguir compreender a sua realidade atual, sabendo que ela pode ser transformada, potencializada, e ela pode ser melhor ainda, não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Quando você começa a fazer isso, a sua vida começa a ter um significado diferente. A sua vida começa a ter uma percepção diferente. Renatinha, eu vou linkar mais uma coisa aqui. Porque assim, a cabeça, gente, a cabeça tá assim, ó. A cabeça tá abrindo um monte de janelas. É assim, gente, por que acontece? Eu tô num estudo agora, recente, onde eu tenho um workshop que eu realizo nas terças-feiras à noite, e no estudo do workshop da terça, eu tô falando sobre a inteligência, as 7 etapas da inteligência espiritual. Olha o que isso linka com essa questão do florescer, do transformar, do evoluir, da psicologia positiva e tudo mais. O ser humano precisa ter consciência da vida que tem. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira etapa.
Se eu tenho consciência da onde eu estou, como eu estou, o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, o que eu preciso crescer, o que eu preciso corrigir, eu começo a encontrar as respostas dos porquês da minha vida, por que a minha vida está acontecendo assim. Eu começo a encontrar os significados da minha vida. Caiu meu fone. Chegou até a cair um fone aqui, peraí. Tudo bem, tudo bem. Eu consigo entender os significados da minha vida. Entendendo os significados, os porquês da minha vida, eu começo a ter atitude, eu começo a ter ações que eu vou poder realmente contemplar e evoluir, crescer e transformar. Quando eu consigo entender tudo isso, eu consigo entrar num estágio de centramento, eu consigo entender quem eu sou, por que eu vim a esse mundo, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer. E, consequentemente, eu me transformo. Quando eu consigo entender tudo isso, eu entro para um quinto nível, aonde as pessoas que convivem comigo precisam ver tudo aquilo que eu consegui descobrir, mas eu não mostro através de ensinamentos, eu não mostro através de palavras, eu mostro através dos meus atos, das minhas ações, eu me transformo, eu floresço. O que a gente fala no universo do coaching, a gente deixa a luz interna ser vista. As pessoas precisam ver. Quando as pessoas começam a ver, eu começo a projetar, eu começo uma projeção de como eu posso transformar o mundo ao meu redor. Eu começo a olhar e ver que as pessoas conseguem também fazer essas transformações, esse florescimento, com todo esse foco no positivo, buscando uma vida com significado, e eu projeto um ambiente melhor. E eu consigo chegar a um estágio de perceber que esta é a missão coletiva universal dos seres humanos. Aonde o nosso propósito é nos melhorarmos positivamente, nos valorizarmos, conseguirmos entender que nós temos uma vida e podemos evoluir nessa vida, transformando a nós mesmos, as outras pessoas, consequentemente transformando as organizações, as empresas aonde essas pessoas habitam, trabalham e, consequentemente, florescendo uma nova jornada da nossa existência. Às vezes o Marcelinho começa a viajar, porque o pensamento vai muito mais longe do que a gente às vezes está acostumado. Então, assim, começa a viajar porque essas conexões, elas todas trazem o mesmo princípio. Gente, o que uma empresa quer? Uma empresa quer melhorar, uma empresa quer ter seus lucros, quer ter seu resultado, mas ela também quer o bem-estar dos seus colaboradores. O ganha-ganha, né, Marcelinho? O ganha-ganha, como o Pires falou, não precisa ninguém perder, todos podem ganhar. Assim como todas as pessoas que estão neste mundo têm as condições, sim, de evoluir, crescer, melhorar, florescer e transformar. E quando as pessoas falam também nessa questão de conhecimento, eu trago uma expressão que eu tenho utilizado muito, Renatinha, que eu falo que as pessoas não têm que ter o seu autoconhecimento, elas têm que ter o seu autodescobrimento. Porque está tudo aqui dentro. Legal. Nós só precisamos nos descobrir. E quando a gente descobre, a gente entra no conceito do florescer. A gente entra no conceito do florescer. Porque o que é o florescer, gente? Pensa no jardim. Pensa no jardim. Você que gosta de jardim, você vai lá, faz o jardim, prepara a terra, organiza a terra, larga a semente. Largou a semente, o que você tem que fazer? Regar. Só. E confiar na natureza, no sol, nos ingredientes que você colocou. Você vai ter que ir lá, de repente, tirar uma erva daninha que está nascendo junto, mas você não está vendo a semente nascer. Mas se você começa, mesmo assim, às vezes não vendo o resultado na empresa, num primeiro momento, continua. No segundo momento, não está vendo o resultado, continua na sua função de desenvolver, de transformar. Gradativamente, essa semente vai florescendo, vai surgindo. Vem um pequeno brotinho, dali um pouquinho nasce um caule, dali um pouquinho já está uma planta, dali um pouquinho vem a flor. Mas mesmo junto com a flor tem os espinhos. Os espinhos que servem para proteger a flor e não para machucar as pessoas que vão colhê-la. Então tudo isso é a junção do universo do coaching positivo, do florescimento, da transformação, do papel do líder,
do papel dos pais, do papel dos professores, do papel da sociedade. Que lindo! Adorei, adorei essa explicação e adorei essa viagem, viu? Você falou que às vezes você viaja, eu estou viajando junto. Adorei, porque é isso mesmo. Nossa. Né? Vai alinhando uma coisa com a outra e pensando Vai. nessa questão do crescimento mesmo, do relacionamento que estimula o melhor de cada um. E aí eu vou te contar uma coisa, o tempo está passando, nós temos 10 minutinhos. Assim, você acredita? Meu Deus do céu! Não, e eu fico, é o estado de flow mesmo, né? Como que a coisa vai acontecendo maravilhosamente bem. Graças eu queria a que Deus. você falasse, Marcelinho, assim, como que a gente pode, então, cultivar essas emoções positivas? Como que nós podemos pensar, e eu queria dar o foco, assim, mesmo para o ambiente corporativo, que é o que, nesse momento, assim, eu gostaria que a gente estivesse olhando. Claro que é o que você falou, o ser humano, ele é um todo. Não tem nenhum botãozinho que a gente aperta, embora algumas pessoas acreditem ainda, né, que chega na empresa, aperta um botãozinho e deixa as coisas de casa fora e vice-versa, e não é real. O ser humano, ele é um ser integral, então a gente precisa de olhar para ele de uma forma geral. Agora, eu queria que você falasse como que no mundo corporativo a gente pode fazer isso? Como que nós podemos desenvolver, né, essa capacidade para que as lideranças, para que as equipes, para que as pessoas tenham esse modelo de gestão que você falou, né, autogerenciável, que é a autoliderança, e que possam, então, cultivar essas emoções positivas. Legal. Pena que o nosso tempo é curto, né, Renatinha? Porque Muito, isso daria, nossa, isso daria um workshop de horas, um treinamento de horas, né? Então, assim, isso é muito legal a gente poder olhar. Mas vamos pensar assim, de uma maneira rápida, concisa, e que eu possa realmente trazer para você uma linha de raciocínio sobre como cultivar as emoções positivas dentro do ambiente corporativo. Eu diria assim, nós temos duas linhas, tá? Uma racional e outra emocional. Uma racional e outra emocional. Dentro desse conceito, nós temos uma decisão e uma escolha. Nós temos uma decisão e uma escolha. A decisão, ela é racional. A decisão, ela é racional. Por quê? Porque vem alguém na empresa e diz assim, precisamos fazer um corte. Precisamos fazer um corte de funcionários dentro da empresa. É uma decisão que, quem sabe, veio de cima. É racional. Você precisa olhar o que tem realmente dentro de trás de todas essas coisas que às vezes são arbitrárias. A gente não tem o domínio para poder fazer tudo isso. A decisão, então, ela tem um foco racional. A emoção, ela tem, a escolha tem um foco emocional. Ela tem um foco emocional, porque daí eu preciso tomar uma atitude, mas eu preciso escolher de uma maneira que seja sensata, uma maneira que esteja adequado ao que eu quero, ao que eu penso, mas também o que a organização pensa e precisa. Então você que trabalha com empresa, você que trabalha com liderança. Marcelinho enroscou. Gente, alguma questão técnica que aconteceu agora, que deu uma travada. Ai, voltou. Peraí, Marcelinho. Deu alguma travada aqui? Então, vamos lá. Foi até você falando assim, é quem trabalha com liderança. E aí, você que trabalha com liderança, você que trabalha com gestão, você que trabalha com empresa, tudo que acontece na tua empresa, a primeira coisa que você tem que pensar é positivo. Até mesmo uma situação de dificuldade financeira significa que você precisa fazer um ajuste dentro do teu lado, pensar positivo, financeiro, na questão de ajuste de custos, na questão de retenção de despesas, ou então aumento e projeção de resultados. Tudo isso faz com que você tenha uma visão de tomar a escolha certinha conforme a decisão que vem. Quando a gente vai desenvolver isso, começa a pensar não friamente só na decisão, mas pensa no sentimento. O que eu posso fazer para poder melhorar ainda, para criar cada vez mais alternativas, meios, para poder evoluir, crescer. Começa a olhar para a tua empresa e ver todos os teus colaboradores como parte importante da tua vida, como pessoas chaves. Começa a olhar as características que cada um tem para poder potencializar isso e trazer isso para o foco do positivo, para trazer isso para potencializar. Começa a olhar os gaps da tua empresa, olha para os gaps, mas olha para as coisas que você está fazendo certo na tua empresa. Vamos começar a valorizar o que tem cada vez mais de correto e deixar aquilo que de repente está ainda precisando com menor incidência.
Começa a valorizar, começa a investigar cada vez mais quais são os talentos que você tem dentro da tua organização, quais são os recursos que estão aí e que você, quem sabe, está despendendo. Olha para a tua empresa de fora, faça o olhar do observador. Faça o olhar do observador, sai da empresa, sai do teu setor, olha de fora, olha o relacionamento, olha o que está acontecendo, olha, faz a tua autoanálise, porque às vezes somos nós que precisamos abrir os olhos, nós enquanto líderes, gestores. Se você precisa de ajuda, traz alguém, quem sabe, que tenha experiência, que trabalha com isso, porque às vezes é importante a gente dizer assim, não sei como fazer, me ajuda. Renatinha, vem cá, me ajuda. Marcelinho, vem cá, me ajuda. Busca alguém que tenha realmente essa condição, porque isso também faz com que a gente tenha um olhar diferente. Eu falo para os meus alunos, às vezes eu falo para os meus clientes, eu gostaria que você ouvisse o que você fala com os meus ouvidos, porque não é a mesma coisa. Então, quando vem alguém de fora, às vezes tem um olhar mais detalhista. Então, pense assim, se sua empresa existe, se você tem colaboradores, tem como você atingir sucesso. Se você tem realmente esse contexto, olha para o positivo, vamos valorizar aquilo que é de bom, vamos olhar realmente aquilo que nós podemos melhorar, vamos trabalhar esses pontos, mas vamos começar a entender o porquê daquilo que nós temos, o que realmente aquilo que nós temos e valorizar exatamente. Gente, valoriza o que você já tem. Eu gosto de chegar às vezes à empresa, e a empresa tem lá 20, 30, 40 anos, e o diretor da empresa, eu não sei mais o que fazer porque não está dando mais nada certo. Ué, mas deu há 30, 40, 20 anos? Vamos olhar o que deu certo, porque senão você não estaria aqui há tanto tempo. Valorizar exatamente tudo o que existe de bom. Começando por você, passando para as outras pessoas. Escolhendo emocionalmente qual caminho que você quer fazer. Porque se você decidir, você pode ferrar a tua empresa. Se você decidir, você pode erguer a tua empresa. Uma última análise, bem correndinho, porque senão vai acabar o tempo. Não, temos mais 7 minutos. Vamos então, lá. beleza, então vai dar tempo. Não, Metáfora. Verdade, eu tenho só medo dessa live cair e não salvar. Então, assim, pode falar. Eu vai lá. tinha esquecido. Eu 7 seguro. minutos. Pode deixar, fala. Mas vai lá, vai dar tempo, Renatinha. Metáfora bem simples. Um mestre ensinava os seus discípulos. E um discípulo queria enganar o mestre. Porque ele queria realmente superar o mestre. E ele foi na mata, pegou um pássaro. Pegou o pássaro, botou na mão e veio com as mãos para trás, escondidas, e disse para o mestre, mestre, o senhor sabe o que eu tenho na mão, não sabe? Ele disse, sim, sei, é um pássaro. E aí ele pergunta para o mestre, então mestre, ele está vivo ou está morto? Porque se o mestre diz, está vivo, ele aperta o pássaro, mostra. Se o mestre diz, está morto, ele abre a mão, o pássaro voa. Sim. E aí, o que o mestre vai dizer? O mestre olha para ele e diz assim, se tu queres, está vivo. Se tu queres, está morto. Qual é o foco que você vai dar para suas coisas? Qual é o foco que você vai dar para sua empresa? Se tu queres, você faz a sua empresa crescer. Se tu queres, tu pode deixar a tua empresa deixar de existir. Assim com todas as coisas na nossa vida. Escolha e decisão. Eu escolho entender que essa pandemia, há 7 meses, há mais de 7 meses. Renatinha, faz 215 dias que eu não dou um treinamento, Renatinha. 215 dias. Daqui uns dias vamos ter um PSM de novo aqui em Curitiba. 678. Vai acontecer de novo, graças a Deus, já liberaram. Mas assim, quanto mais você decide, é o resultado que você vai ter. Escolha com o coração. Adorei, amei. E isso que você falou, realmente, assim, é trazer para si a responsabilidade daquilo que está acontecendo, né? Não deixar, não colocar para o outro, né? Como esse sabidão quis fazer com que o mestre falasse se está vivo ou está morto. Depende de você. Se você quiser, ele está vivo. Se você quiser, ele está morto. Né? É fantástico. Isso mesmo. Maravilhoso. É. Tá, olha, Marcelinho, eu estou extremamente agradecida de estar aqui com você no Dia dos Professores, meu grande professor, viu? Uma honra mesmo. Infelizmente o tempo é curto e a gente tem que ficar atento para isso, porque senão a gente acaba que não consegue depois salvar, enfim. Eu não tive hoje a oportunidade de olhar para os comentários, porque a gente acabou se envolvendo, né? E eu estou olhando ali, o Júnior acabou de chegar, o Júnior é de Londres, Marcelinho. Ele está dizendo só que legal. O começo que ele estava trabalhando, sim. E ele está lá com uma temperatura, assim, eu acho que hoje de 10 graus, eu gosto de falar isso porque aqui na minha cidade está 43, né? Quer dizer, hoje não, hoje também. Não,
Hoje é maravilha. Frita ovo no asfalto, sabe assim? Nós estamos aqui com 15 graus em Curitiba. Olha, que delícia também. Que maravilha. Então, eu queria só dar uma olhadinha rápida para agradecer, embora eu percebi que teve muita gente que caiu, que ficou caindo e entrando, mas eu não vou conseguir, Marcelinho, assim, tá olhando e agradecendo todo mundo. Tem bastante gente aqui que eu não vou conseguir. Ai, e eu tenho medo de apertar ali no botão errado. Mas então, de forma geral, eu agradeço a todo mundo. Eu vi a Cristina, a Alice, 8 graus, ele está falando. Olha só que maravilha. A Ana, muita gente querida, como você disse, muita gente bacana aqui prestigiando esse momento que é um momento tão rico. Então, assim, eu gostaria de agradecer essa tua disponibilidade, essa tua vontade, essa tua energia, que é altamente contagiante. Essa forma como você traz o coaching positivo, que não é só uma questão de leitura, de pensamento, é de ação. O que eu percebo e que eu acho muito positivo, né, nas tuas palavras, na tua colocação e no teu exemplo, que é isso, agir de forma positiva. O Wagner está dando oi, seja bem-vindo, Wagner. Legal. Eu vi a hora que você entrou, não consegui comentar, mas então, assim, é isso, Marcelinho. Eu acho que esse momento que nós tivemos, podemos ter outros, né, podemos usar desse meio agora aqui para poder ter outros encontros, outros momentos assim. Legal. E eu preciso dizer para você, eu preciso dizer para você, assim, uma gratidão imensa, muito obrigado, e eu quero dizer para vocês, assim, todos vocês que seguem a nossa querida Renatinha aí, gente, ela conseguiu um feito. Fazem mais de, acho que faz 3 meses que eu não faço live. Olha, que honra! Então, assim, quando você falou, quando você me chamou, eu falei, não, com você eu vou. Né, assim, então, estou muito feliz por tudo isso. Né, e a dona Vânia mandou um abraço para você. Dona Vânia mandou um abraço para você. Né? Muito falei para ela que eu ia fazer aqui com você, ela falou, manda um abraço para Renatinha. Né? Então, assim, queridos. Que privilégio conhecer em Curitiba, dona Vânia. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado por esse momento maravilhoso e rico. Espero poder ter colaborado, quem sabe, com o pessoal aí, Renatinho. Com toda certeza, viu? Muito obrigada ao gigante Marcelinho, como eu gosto de chamar, né? Querida, e parabéns mais uma vez pelo Dia do Professor. Amém. Para todos nós, né? Beijo pra Vânia, isso. Tá bom. Tô te esperando em Curitiba, hein? Tô te esperando em Curitiba, hein? Um abraço aos meus queridos também que estão acompanhando a gente aí. Um abraço a Priscila, que entrou agora também, né? Todos os queridos amados que estavam aí junto com a gente. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau.